Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Monique Gonçalves. Eu gostaria de testemunhar, os milagres, a qual eu recebi, as bênçãos a qual eu recebi, acompanhando a live com o pastor Apolo. Igreja, a partir do primeiro dia que eu comecei a acompanhar a live com o pastor Apolo, Deus, ele já usou o servo dele para falar comigo, já assim de primeira. E glória a Deus por isso. Quando foi no outro dia, eu ligando o pastor Apolo, e Deus, tinha já falado na live dele que Deus estava me curando de uma dor de cabeça. E realmente, igreja, eu sentia muita dor de cabeça. A minha cabeça, ela doía, me dava tontura às vezes. E naquele dia mesmo, quando o pastor estava revelando ali, Deus usando ele, falando que estava curando de dor de cabeça, eu recebi ali. E na hora, igreja, eu parei de sentir, a dor, pela graça de Deus Pai, pela glória de Deus, eu parei de sentir a dor ali na hora, no momento. E então, igreja, desde quando eu comecei a acompanhar este canal, eu comecei a gostar, sabe? Porque fala de doutrina, fala de tudo que a gente tem que saber para entrar no céu, igreja? Até porque então eu servia a Deus e eu falava, Senhor, eu preciso saber se tem coisas a qual o Senhor não está se agradando, para o Senhor me mostrar, para mim estar fazendo, te servindo da forma certa, Pai, sem ser da forma errada, Que quando a gente não tem o ensino correto, igreja, às vezes a gente, sem saber, a gente pode até pecar contra o Senhor. E tinha muitas coisas que eu fazia, igreja, que estava errado e eu não sabia. Eu, utilizava Instagram, Facebook, enfim. E nisso eu comecei a ver com vocês. E Deus, começou a operar. Na primeira live, o Senhor, na primeira vez que eu vi uma pregação, no canal, Deus, ele libertou a gente da TV. Porém, nesse mesmo dia, Deus, ele usou, meu marido ali, que tirou a TV, porque eu já estava orando para tirar a televisão aqui de casa. Porém, meu esposo, novo convertido, igreja, eu não ia fazer briga com ele nem confusão. Então, eu só fui orar. E assistindo, o culto da doutrina ali, Deus, ele pegou e tocou profundamente no coração dele, que no mesmo dia ele pegou a televisão e jogou fora. Então foi uma libertação profunda aqui nessa casa, foi com a pregação com o pastor Eduardo Santos sobre a televisão. Eu até contei meus testemunhos, já tá no canal. E ali, igreja, Deus começou a operar na minha casa. Coisa linda Deus começou a fazer. E nesse mesmo dia, Deus me deu uma visão em sonhos à noite. E Deus me mostrava a televisão em cima da mesa. E eu falava assim, mas Senhor, essa mesa meu esposo jogou hoje fora. O que ela está fazendo aqui? E Deus me mostrava eu ligada no celular, e eu deixava assim o meu filho de lado. E ali, igreja, o Senhor me fez compreender que da mesma forma que a gente fica ligado na televisão, a gente fica nos aplicativos das redes sociais. E ali, igreja, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a tirar. A primeira coisa que eu escolhi foi o Instagram. Deus começou a tocar. Eu falei, vou excluir esse Instagram, nem uso isso. Só tenho, mas não tô mais utilizando. Tirei Instagram. Aí tá, fiquei com o Facebook e o WhatsApp. E ali Deus foi trabalhando, igreja, e tirei Facebook. E ali Deus começou a agir na minha vida, no meu coração, igreja? Então, assim, Deus começou a operar na minha vida através deste canal. E eu falando ali com o pastor Paulo, eu falei, nossa Deus, eu me sinto assim que é nessa igreja que eu vou congregar. Eu falava assim, Deus, ele me quer nessa igreja, Deus me quer na igreja pentecostal do Filho de Deus. Eu falava com meu esposo, e a gente já orando para Deus confirmar, porque eu falei, Jesus, eu não quero dar um passo sem a sua direção. Eu preciso que o Senhor me direcione, para mim não fazer errado. Igreja, eu comecei a orar. Aí ali com a ligação, falando com o pastor Apolo, Deus usou ele poderosamente, profundamente para falar comigo. Que o meu lugar era na igreja pentecostal do Filho de Deus. E igreja, quando Deus estava usando ele, eu senti fortemente a presença do Pai aqui na minha casa. Deus me tomou em mistério, foi uma coisa linda.
E foi passando isso, igreja, né? Eu continuei com a live, tudo. E foi hoje, teve a live, né, do pastor. E eu acompanhando com ele estava orando para Deus repreender, né, as maldições, essas coisas. E nisso, igreja, eu comecei a sentir, passar mal, sentir enjoo. E ali eu fui vomitar, vomitei eu não sei explicar, tipo uma gosma, assim, uma coisa grossa e assim meio branqueada, sabe? Tipo assim, como se fosse um pus. Assim, branqueadinha, né, com amareladinho, e eu tirei aquele negócio. Assim que aquilo saiu, aliviou, sabe? E eu fiquei boa, normal. E ali ele falou que era coisa maligna, que era coisa satânica, né, que Deus estava repreendendo. E nesse mesmo dia, igreja, eu liguei para ele, porque Deus já tinha usado ele, que eu tinha algo para passar para ele, era me passar. Porém, eu não tinha passado. Então, eu liguei para ele para mim tá falando, né? E foi profundo, porque Deus me usou para falar com ele. Na hora que Deus usou ele para falar comigo, aleluia, glória a Deus, eu senti fortemente a presença de Deus, igreja. E eu senti como se fosse uma armadura que Deus estivesse colocando em mim, sabe? Uma armadura de Deus, uma armadura assim nova mesmo. Igreja, foi coisa linda que Deus fez. Nossa, eu senti a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu tô sentindo até agora, só de contar para vocês o tão lindo que foi o agir de Deus. Foi coisa linda, igreja, coisa maravilhosa mesmo. E ali Deus usou o pastor, né? Mostrou pro pastor que tinha umas blusas do meu filho, né? Que o meu filho tinha um que tá enfermo, realmente tá com uma infecção no corpo. E o outro, Deus mostrou pro pastor que não tava dormindo direito à noite, realmente. O meu filho mais velho, ele não tava dormindo direito à noite. Às vezes eu dormia, quando eu olhava pro lado, ele tava acordado. Eu falava, filho, dorme. Ele, mãe, eu não tô conseguindo dormir. Sabe, igreja, assim. Então Deus revelou assim no profundo. Ele falou, irmã, abre o guarda-roupa dos teus filhos e Deus, ele vai te mostrar qual é. E Deus, ele me mostrou, igreja. Assim que eu peguei as blusas, eu senti aquele arrepio. Aleluia. Lagaçorabai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Igreja, ali que eu peguei aquelas blusas, né? O Senhor, ele eu senti aquela presença maligna, né? E Deus falou para me tirar. Era uma blusa que a estampa era de uma caveira, duas de dinossauro e uma do Hulk, né, igreja? E ali, né, igreja, eu peguei e eu tirei essa camisa. E ele mandou, né, ele falou, o que o pastor falou, eu falei, eu repeti aquilo, né? E ele falou para me queimar. Igreja, eu queimei, né? Meu esposo pegou, queimou. Quando meu esposo foi queimar a igreja, saiu um fogo, mas um fogo assim, como eu vou explicar? Ele tava verde, esverdeado o fogo. E era justamente esse fogo verde estava saindo da blusa vermelha, onde tinha caveira. Que o pastor falou que era o Exu Caveira, espírito da morte, que não deixava meu filho dormir à noite. Igreja, foi coisa linda que Deus operou aqui em casa, né? E para aumentar mais a fé dos irmãos em relação de eu ir para a igreja pentecostal do Filho de Deus, Deus também usou o pastor Apolo, que ele ia mostrar para o meu esposo. Meu esposo, porém, é novo convertido. Mas essa noite, ele falou que ele teve um sonho, que ele estava na bicicleta dele e ele ia para a igreja. Quando ele chegou na igreja, ele falou: amor, eu nunca vi o pastor Apolo na minha vida, mas quando eu cheguei na igreja, eu falava assim: pastor Apolo, desculpa, não deu para mim chegar a tempo hoje do culto. Mas mesmo assim ele foi lá, aí ele viu o pastor Apolo, que ele disse, e viu os demais irmãos. Então, igreja, se tudo é para aumentar a fé dos irmãos, viu? Que Deus abençoe. Desculpa que é um pouco longo, tem muito mais coisa para contar, né? Mas o que eu lembrei, eu tô contando aqui. E também vou mandar as fotos das blusas para os irmãos estar vendo, tá bom? Fique na paz de Jesus e que Deus abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.